TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro, e você vai ver a seguir. Corpo da advogada Anik Erdi é encontrado em uma casa de Lorival Fatica, em Teresópolis. Rede Social X pede ao STF desbloqueio da plataforma no Brasil. Vereador de Petrópolis denuncia irregularidades no IMPAS. Chefe do tráfico de drogas em Teresópolis é preso. Defesa Civil divulga estimativa climática para a primavera em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Ontem nós trouxemos a informação de que a Polícia Civil encontrou um corpo na casa de Lorival Correia Neto Fatica, em Teresópolis, na tarde de quarta-feira. E esse corpo é da advogada Anik Erdi, que estava desaparecida desde fevereiro deste ano. O corpo foi encontrado nesta quarta-feira na garagem da casa de Lorival Correia Neto Fatica, na rua Albert Sabin, no bairro Panorama, em Teresópolis. Lorival trabalhava para a família de Anik e é considerado o principal suspeito pela morte da advogada, desaparecida desde o dia 29 de fevereiro deste ano. O corpo, que pode ser da advogada Anik Erdi, de 55 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Petrópolis e vai passar por exames. No dia 24 de setembro, a defesa de Lorival Fatica divulgou uma carta afirmando que ele foi o responsável pelo assassinato da advogada. Na carta também é citado que o marido de Anik, Benjamin Erdi, foi o mandante do crime e que a compensação financeira solicitada no valor de R$ 4.600.000 era apenas uma farsa. Anik foi vista pela última vez no estacionamento de um shopping no centro de Petrópolis. De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Lorival esclareceu detalhes sobre a execução do crime e os motivos que o teriam levado a cometê-lo. As informações cedidas vão ser checadas pelo MPRJ. O órgão informou ainda que a oitiva de Benjamin Erdi já foi agendada para a próxima semana, a fim de que ele possa apresentar a versão dele sobre o caso. Até quinta-feira, a Polícia Civil ainda aguardava, na verdade, uma confirmação do IML sobre se o corpo era mesmo da advogada Anik Erdi. E já nesta manhã, a Polícia Civil confirmou que, através de um exame feito pela arcada dentária, foi possível realmente identificar que é o corpo da advogada Anik Erdi. E, claro, a gente vai trazer atualizações sobre este assunto nos próximos dias, de acordo com o depoimento de Lorival, e a gente vem trazendo essas atualizações aqui para vocês. Mas agora, mudando de assunto, a plataforma de rede social X formalizou nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que possa retomar as atividades no Brasil, após informar que cumpriu todas as exigências que a levaram a ter seu funcionamento suspenso pela Corte. A companhia do bilionário Elon Musk teve seu funcionamento suspenso no país no final de agosto por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, por não ter cumprido as ordens judiciais de retirada de determinados conteúdos e contas e por não ter nomeado um representante legal no país. A decisão de Moraes foi posteriormente confirmada pela primeira turma da Corte. A defesa da empresa alega ter apresentado ao STF as documentações complementares requeridas por Moraes no último sábado, tais como os originais das procurações que faltavam, oficializando a advogada Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição como representante legal da empresa. A lista com o pagamento dos 18 milhões de reais em multas por descumprimento das ordens judiciais, o bloqueio de 9 contas de investigados ou acusados de terem cometido crimes na plataforma. Não há prazo para que o ministro Alexandre de Moraes decida sobre o restabelecimento do X no país.
E o vereador de Petrópolis, Mauro Peralta, denunciou durante uma sessão legislativa que aconteceu na última terça-feira uma suposta irregularidade na movimentação dos recursos monetários do Instituto de Previdência e Assistência Social, o INPAS, do servidor público do município de Petrópolis. Segundo o parlamentar, foi realizado um saque irregular de cerca de 24 milhões de reais do fundo entre janeiro e agosto deste ano. Para ele, a ação é irregular, já que existe a Lei Municipal 7.765 de 2019, que veda esse tipo de transação. A denúncia foi encaminhada para o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Estado. E a gente, vendo o sistema de transparência, verifica que desapareceram 24 milhões. Como é que vai ser esses 24 milhões? E o artigo, o parágrafo 4º que inclui o artigo 36, diz: é vedada qualquer transferência entre o plano financeiro e previdenciário. Para chegar ao valor mencionado, o parlamentar analisou as planilhas dispostas no portal da transparência do INPAS. No sistema, registra que em janeiro deste ano havia cerca de 57 milhões de reais de saldo no fundo. Nos 3 meses seguintes, fevereiro, março e abril, os valores seguiram a média, ao redor da casa dos 50 milhões de reais. Porém, no período de julho a agosto, foi registrada uma queda de cerca de 24 milhões de reais. Ele só pode ser usado para o pagamento das aposentadorias dos funcionários. Então, a gente quer saber uma série de coisas e a Prefeitura não respondeu. Queremos saber se os saques ou os saques foram autorizados. E se forem, quem autorizou e quem fiscalizou? Como a Prefeitura usou esses recursos? Porque esses só podem ser usados para aposentadoria, como é que vai usar para outra coisa? E se usou de maneira irregular, poderemos ficar sem receber transferências, até transferências voluntárias a gente não vai receber. Atualmente, o saldo do Instituto, que corresponde ao mês de agosto, é de aproximadamente 33 milhões de reais. Para esclarecimentos, o presidente do Instituto de Previdência, Claudinei Portugal, foi chamado na Casa Legislativa e deve comparecer até o dia 30 de setembro para falar sobre o recurso. E um dos chefes do tráfico de drogas de Teresópolis foi preso nesta quinta-feira por policiais militares e civis da região. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Ana Beatriz Tomás. Um dos maiores chefes do tráfico de drogas de Teresópolis foi preso em uma ação coordenada das polícias civis e militares do município serrano nesta quinta-feira. O homem, conhecido como Bruno Morrão, já era procurado pela polícia. Ele foi capturado em sua residência localizada na Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Ana, muito obrigada por suas informações. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis publicou uma nota técnica trimestral que apresenta a estimativa climática para os meses de setembro, outubro e novembro deste ano. E o período que abrange o final do inverno e o início da primavera no hemisfério sul, caracterizando uma época de transição entre as estações. Durante os meses de setembro, outubro e novembro, ainda há a influência de frentes frias que podem trazer chuvas nas primeiras semanas de setembro. Assim, é possível que o tempo permaneça instável, com períodos de chuvas intercalados com dias mais ensolarados. A partir de meados de outubro, as chuvas típicas da primavera devem se configurar com mais frequência, geralmente em forma de pancadas, especialmente no fim da tarde. E isso assusta os moradores da cidade, que já sofreram com vários impactos das chuvas, que resultou em diversos desastres naturais. Acho que ainda nem reparou tudo, né? Tem bastante coisa ainda para ser feita. A gente fica preocupada, a gente mora seguro, né? Aqui, né? Mas para quem mora em lugares perigosos, né? A gente fica pensando, fica preocupada mesmo. Petrópolis é uma cidade que tem assim certos lugares perigosos
que eu acho que deveriam agir mais rápido. Lúcia Helena era moradora da localidade Lopes Trovão, na região do Alto da Serra, em Petrópolis, e relata que depois das chuvas de fevereiro de 2022 que atingiram a cidade, precisou se mudar e abandonar a própria casa, pois a localidade passou a ser área de risco. Ela conta que até hoje poucos reparos foram feitos na região e que a situação ainda é preocupante. Deixei minhas casas aqui na Lopes Trovão, entendeu? Que é um lugar que as pessoas, assim, vamos dizer, ficam mais separadas. Mas ainda tem bastante coisa lá para se fazer. Então, mas eu acho que estão sendo muito divididas as coisas, né? Então a gente fica esperando que um dia possa chegar e completar. Segundo a Defesa Civil, a temperatura média na cidade deve variar entre 20 e 25 graus durante esta estação, resultando em dias mais quentes do que nos últimos meses. Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esse período traz para as cidades picos de chuvas mais intensas, o que para Petrópolis é uma preocupação. Mas ainda de acordo com a Defesa Civil, as chuvas no município devem ficar entre 300 milímetros e 400 milímetros, o que é próximo da média esperada para a cidade. Atualmente, o fenômeno El Niño está se aproximando da neutralidade, o que pode influenciar as condições meteorológicas. No início de setembro, foi registrado um período de ar mais seco, o que resultou no atraso das chuvas de primavera. Esse cenário pode aumentar o risco de incêndios em vegetação e impactar a qualidade do ar. Portanto, a Defesa Civil recomenda que a população, em caso de chuvas intensas, evite áreas inundadas e fique atento aos sinais de deslizamento. Nos dias quentes, mantenha-se hidratado, evite a exposição direta ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde e mantenha a vegetação ao redor das residências limpa, reduzindo o risco de incêndios em dias secos. E olha só, na manhã de hoje, a Defesa Civil do município de Petrópolis emitiu às 8h35 da manhã um alerta via SMS de previsão de rajadas de vento moderado a ocasionalmente forte aqui na cidade de Petrópolis. E a Defesa Civil orienta que as pessoas fechem bem as janelas e portas, evitando os fluxos de vento no interior da casa, além de não estacionarem os veículos ou ficarem próximos a árvores, torres de transmissão e também placas de sinalização. E em caso de emergência, é importante ligar sempre para o 199 na Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros. E a Defesa Civil pede também que a população fique atenta às próximas atualizações. E para receber esses alertas via SMS, basta cadastrar o CEP através do envio de uma mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas e acompanhar o portal da Prefeitura de Petrópolis. Mas daqui a pouquinho a gente vai trazer também a previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Mas agora vamos a um rápido intervalo e você vai ver no próximo bloco. Homem é preso com 16 cápsulas de cocaína e 3 pedras de crack no centro de Petrópolis. Homem é preso por furto em 3 Rios. Indicadores da Covid-19 apresentam alta no estado do Rio de Janeiro. Escritor petropolitano lança novo livro neste sábado. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service.
Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um homem foi preso na noite da última quarta-feira no centro de Petrópolis pelo crime de tráfico de drogas. E, de acordo com a corporação, ele foi detido após ser deixado para trás pelo comparsa que pilotava uma moto. A prisão foi realizada na noite desta quarta-feira. De acordo com o 26º Batalhão de Polícia Militar, 2 homens estavam em uma moto cortando giro e tampando a placa do veículo. Após o mandado de parada da Polícia Militar, o piloto deixou o garupa para trás. Ele foi detido na Praça Professor Ferreira Pinto, no Valparaíso. Com ele, os agentes encontraram 16 cápsulas de cocaína, 3 pedras de crack e R$ 40 em dinheiro. Ele foi preso por tráfico de drogas e encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde o material também foi apreendido. E na cidade de Três Rios, um homem foi preso acusado pelo crime de furto na última terça-feira. Quem traz informações sobre este assunto é a repórter Ana Beatriz Tomás. De acordo com a Polícia Militar, o homem possui diversas passagens pelo crime de furto na região de Três Rios. Ele foi localizado e capturado em ação conjunta das polícias civil e militar. Contra ele foi cumprido um mandato de prisão preventiva. O preso foi encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia do município, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. E agora, falando em saúde, a Secretaria de Saúde do Estado registrou, através do panorama da Covid-19, uma tendência de aumento de indicadores da doença em todo o Rio de Janeiro. E apesar da alta estadual, o município de Petrópolis apresentou uma queda quando comparado ao mês de agosto.
O boletim do Panorama Covid apresentou tendência de aumento nos indicadores da Covid-19 em todo o estado do Rio. A característica foi registrada durante o período de 8 a 14 de setembro, que corresponde à semana epidemiológica 37. Conforme os dados do Panorama, durante o intervalo foi registrada a maior procura de atendimento nas UPAs e aumento nas taxas de positividade dos testes laboratoriais ou de teste rápido realizados na rede pública de saúde. Em setembro, até o momento em Petrópolis, 126 casos da doença foram notificados, com 114 negativados e 12 confirmados. Apesar da alta em todo o estado, o município apresentou baixa de incidências, já que em agosto, 247 casos da doença foram registrados, porém 231 negativados e 16 confirmados. No entanto, os meses de agosto e setembro foram os que apresentaram maior número de casos depois de um período de baixa incidência na região. Entre junho e julho, 10 casos da doença foram confirmados na cidade. Tendo em vista o número de ocorrências da doença no estado e em todo o Brasil, a pesquisadora Tatiana Portela destacou a importância da vacinação contra o vírus. É muito importante que todas as pessoas dos grupos de risco também estejam em dia com a vacinação contra o vírus. Além disso, ela destaca que é importante adotar métodos de prevenção, como higienizar bem as mãos e evitar colocá-las nas regiões dos olhos, boca e nariz, caso estejam sujas. Nós também mantemos a recomendação de sempre, como o uso de máscaras em locais fechados, em locais com maior aglomeração de pessoas, dentro dos postos de saúde, onde a gente acaba ficando mais exposto à circulação desses vírus respiratórios. No caso do aparecimento de sintomas, o recomendado é que a pessoa busque atendimento médico e fique em isolamento para que assim não transmita a doença para outras pessoas. Se o isolamento não for uma opção viável, o recomendado é sair de casa usando máscara. E agora falando em eleições municipais, os eleitores que não estiverem em suas cidades no primeiro turno e segundo turnos das eleições de outubro não vão poder votar. A restrição é porque não há possibilidade de voto em trânsito nos pleitos municipais. O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. O segundo turno da disputa, em 27 de outubro, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atingiu mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos no primeiro turno. Pelas regras eleitorais, o eleitor que não estiver em seu domicílio eleitoral deve justificar a ausência na votação. O prazo para justificativa é de 60 dias após cada turno, que conta como uma eleição. Quem não votar no primeiro turno pode votar no segundo. Deixar de votar e justificar nos dois turnos acarreta em 2 faltas. A partir da terceira ausência, sem justificativa, o eleitor é considerado faltoso e pode ter o título cancelado para as próximas eleições. Os eleitores que estão no exterior não votam, portanto, não precisam justificar. No dia da eleição, o cidadão pode fazer a sua justificativa de ausência por meio do aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral ou por meio de pontos físicos montados pelos tribunais regionais eleitorais no dia do pleito. A justificativa também pode ser feita após as eleições. Neste caso, o eleitor deve preencher um formulário e entregá-lo no cartório eleitoral da sua localidade. E ainda falando em eleições, o reforço da Força Federal na segurança das eleições municipais, aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, resultou na atuação das 3 Forças Armadas durante o período que vai anteceder o pleito no próprio processo de votação no Rio de Janeiro. Os militares vão atuar em 32 cidades, com foco em cerca de 500 locais de votação em vias expressas. E as 3 armas prepararam operações especiais para esse período. As ações foram apresentadas na última quarta-feira em uma reunião de alinhamento com o Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional do TRE do Rio de Janeiro. E a coalizão é formada por representantes de forças de segurança que atuam na prevenção e também na repressão de condutas criminosas que possam colocar em risco a normalidade das eleições. Os militares atuam no reforço da segurança e também no apoio logístico. E o Exército deflagrou a Operação Guanabara, a Marinha iniciou a Operação Tamandaré e a Aeronáutica deu início à Operação Santos Dumont. E foi alinhada ainda uma parceria entre as Secretarias de Estado de Polícia Civil e a Polícia Federal para que o órgão estadual receba ocorrências de crimes eleitorais fora da cidade do Rio de Janeiro, em função da capilaridade de sua rede. Então, só para lembrar, falta um pouquinho mais de uma semana para o primeiro turno das eleições, que acontece no dia 6 de outubro. E, gente, o escritor petropolitano Edenilson de Araújo vai lançar amanhã
o 10º livro de sua carreira. A saga de Mildred e outras histórias de superação reúne 15 histórias em uma antologia da literatura brasileira. Será lançado neste sábado o livro A Saga de Mildred e Outras Histórias de Superação, do autor petropolitano Denilson de Araújo. A 10ª obra da carreira do escritor reúne 15 histórias de aventura, drama, romance e ficção científica em uma antologia da literatura brasileira. O autor conta que algumas histórias do livro são baseadas em episódios da própria vida. A Saga de Mildred, conto que dá nome ao livro, é baseada em uma situação peculiar que ocorreu quando trabalhava como bancário. Me chega uma pessoa aos prantos no guichê onde eu estava atendendo, dizendo assim: eu vim aqui porque alguém falou que você tinha uma coisa boa para me dizer. Eu falei: mas como assim? Não, é porque eu estou com um problema, eu queria conversar com você. Eu falei: não, me espera ao final do expediente e tal. De acordo com ele, ao final do expediente, a pessoa contou que tinha acabado de descobrir um câncer em estado muito avançado e que tinha pouco tempo de vida. E alguém disse a ela que ela devia me procurar, que eu ia ter algo a dizer. É uma responsabilidade muito grande, né? Na verdade, eu não tinha tanto assim a dizer. Um sofrimento desse, você tem só que acompanhar o sofrimento da pessoa, dar um colo, um acolhimento. Mas a Saga de Mildred nasceu como uma história que eu resolvi contar para essa pessoa como uma forma de confortá-la. É meio que um conto de fadas, um conto medieval, mas acima de tudo é um conto de superação. Denilson ainda afirma que todos os contos do livro, apesar de possuírem temas diferentes, têm um elo, contam histórias de superação. Várias histórias com esse tom assim de superação. Pessoas que sofrem, passam por dramas, mas vencem, superam. E por isso é que eu digo que esse é um livro que para as pessoas vai ser entretenimento, mas vai ser ajuda também na vida, porque todo mundo tem uma coisa para superar, né? O livro já pode ser adquirido via pré-venda na Amazon nos formatos físico e digital. E a partir das 4 horas da tarde do dia 28, na Livraria Nobel, onde será realizado um evento com o autor da obra. E você vai ver depois do intervalo. Segurados podem recorrer contra decisões do INSS sem entrar na justiça. Polícia Federal deflagra a operação contra roubo de dados de beneficiários do INSS. Viaturas e drones são entregues no Palácio Guanabara. Crescimento do setor cervejeiro artesanal impulsiona a economia. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina. A drogaria mais popular de Petrópolis. Ótica da Fábrica, armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos, diversos modelos de armações com até 50% de desconto, medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica, 2 lojas bem no centro de Petrópolis, Rua do Imperador 330, Loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, Loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis.
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Os segurados que desejam contestar alguma decisão do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, agora podem fazê-lo através da aba Recurso Administrativo, que está disponível no site ou no aplicativo Meu INSS, sem a necessidade de processos judiciais. Para que esse processo funcione, é preciso apresentar uma fundamentação detalhada com documentos e argumentos que permitam contestar a decisão sem a necessidade de recorrer ao sistema judicial tradicional. O prazo para acionar o recurso administrativo é de 30 dias após a decisão do INSS. Com a documentação pronta, basta acessar o site ou aplicativo Meu INSS, selecionar a opção Entrar com recurso e, em sequência, Recurso Ordinário. Os processos são analisados e incluídos em pauta de julgamento conforme a ordem cronológica de recebimento. Após entrar no recurso ordinário, será disponibilizado um formulário eletrônico que deve ser preenchido com as razões para o início do processo de recurso administrativo e as discordâncias com a decisão do INSS. Tendo feito o preenchimento, é recomendado que o segurado anexe os documentos que sustentam a argumentação na aba Anexos. Devido à fila, a estimativa é que um recurso administrativo seja finalizado em cerca de 6 meses. O processo será registrado no Sistema Eletrônico de Recursos e poderá ser acompanhado diretamente pelo site consulta-processos, tudo junto, .inss.gov.br, utilizando o CPF e a senha cadastrados no Meu INSS. Se o recurso for negado, o cidadão ou o INSS pode recorrer da decisão, sendo o processo analisado novamente, desta vez pela Câmara de Julgamentos, órgão de segunda instância. Se o INSS concordar com a decisão da Câmara, ele simplesmente implementa a decisão como a concessão ou manutenção de um benefício, conforme orientado no acórdão, e conclui o processo. Ainda falando sobre o INSS, a Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira 17 mandados de prisão preventiva em 8 estados e no Distrito Federal. E, além disso, cumpriu 29 mandados de busca e apreensão no combate a uma organização criminosa que atuava na obtenção fraudulenta de dados de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo a Polícia Federal, a organização desarticulada na Operação Mercado de Dados era composta por hackers que acessavam o banco de dados do INSS e vendiam informações dos beneficiários a terceiros. Esses dados eram usados para consultas ou para fins criminosos, como contratação indevida de empréstimos consignados e saques irregulares de benefícios previdenciários. A invasão nos sistemas do INSS era feita com o auxílio de servidores do próprio órgão que vendiam suas credenciais de acesso. Com isso, 3 servidores e 1 estagiário do INSS também foram alvos da operação. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará, Goiás, Distrito Federal, Paraná e Bahia. De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos podem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, invasão de dispositivo informático, violação de sigilo funcional, obtenção e comercialização de dados sigilosos, além de lavagem de dinheiro. E na última quarta-feira, 38 viaturas e 24 drones foram entregues pelo governador Cláudio Castro no Palácio Guanabara. Essas viaturas fazem parte de um pacote de 75 veículos que estão previstos para serem entregues até outubro deste ano.
O governo estadual tem investido constantemente na modernização e no aparelhamento da polícia militar, buscando um policiamento mais estratégico e eficaz. Para isso, foram concedidos drones e viaturas, modelo Nissan Kicks e também descaracterizadas, que somam um investimento de 8,5 milhões de reais. Na cerimônia de entrega, o governador Cláudio Castro destacou que esses veículos terão um papel crucial em operações de inteligência, principalmente em atividades de infiltração. E hoje tem viaturas novas, e hoje tem um drone de alta capacidade para fazer a mesma investigação, que até outro dia teria que ser um infiltrado, alguém lá dentro correndo risco de vida daquele agente policial. Além das viaturas, 24 drones de alta capacidade foram entregues. Esses drones foram adquiridos através de uma verba de mais de R$1 milhão, que foram repassados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Os drones serão distribuídos aos comandos de policiamento de área, que vão repassar as unidades de operação. De acordo com o delegado Vitor dos Santos, atualmente os drones são ferramentas indispensáveis das operações. Afinal, com esses dispositivos é possível acessar locais de difícil acesso, proporcionando uma visão privilegiada para a segurança pública. E agora falando em empregabilidade, a taxa de desocupação, também conhecida como a taxa de desemprego, recuou para 6,6% no trimestre encerrado em agosto deste ano. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, essa é a menor taxa para um trimestre encerrado em agosto desde o início da pesquisa em 2012, o que é muito bom a gente saber que cada vez tem menos desempregados no Brasil. E no trimestre anterior, encerrado em maio de 2024, a taxa havia sido de 7,1%. Já no mesmo período do ano anterior, ou seja, o trimestre encerrado em agosto de 2023, a taxa havia ficado em 7,8%. A população desocupada ficou em 7.300.000 pessoas, o menor desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. E o contingente é de 6,5% menor do que do trimestre anterior e 13,4% inferior ao ano anterior. E a gente espera, claro, que essa taxa caia cada vez mais e cada vez mais tenham pessoas empregadas no Brasil. E o setor das cervejarias artesanais no Brasil está passando por um crescimento notável, refletindo uma tendência global que valoriza a inovação, a diversidade de sabores e também o estímulo à economia local. E esse impulso está trazendo benefícios significativos, incluindo a criação de empregos e o fortalecimento da cultura cervejeira por meio de eventos e feiras. Em Petrópolis, a Deguste, recentemente declarada como Patrimônio Cultural Imaterial Municipal, está chegando à sua 100ª edição, exaltando as criações cervejeiras, a cultura e a gastronomia da cidade imperial. A próxima feira vai ocorrer nos dias 11 e 12 de outubro. E segundo a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, em 2023, o setor de cervejas artesanais representava cerca de 2% do volume total de cerveja consumida no país, o que equivale a aproximadamente 400 milhões de litros anuais. No entanto, a taxa de crescimento é muito mais acelerada do que a média do mercado de cervejas em geral. Em um período de 5 anos, o segmento de cervejas artesanais cresceu cerca de 20% ao ano, com uma projeção de que esse crescimento continue a um ritmo robusto devido ao aumento da demanda por produtos diferenciados e de alta qualidade. O setor está criando uma variedade de empregos, desde funções diretamente ligadas à produção, como mestres cervejeiros e operadores de equipamentos, até áreas de apoio como marketing, vendas e logística. A Deguste emprega 22 pessoas diretamente e outras 100 de forma indireta. E conta com cerca de 15 cervejarias e 8 pontos gastronômicos, além das bandas participantes, com 60 shows anuais. E claro, quando se fala em Petrópolis, se lembra logo de cerveja artesanal, afinal, nós somos a capital estadual da cerveja e muitos outros títulos também, como a capital estadual do casamento. Petrópolis é uma cidade muito importante com muitos títulos legais. Vamos agora a um breve intervalo e você vai ver a seguir. No quadro Política e Segurança Pública, Coronel Germano falou sobre o lançamento do livro CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. A Agenda Cultural traz dicas do que fazer neste fim de semana. O Correio Metropolitano na TV, primeira edição, volta já.
Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, pro seu café da manhã ou pro lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se reuniu na última quarta-feira com representantes do município de Nova Friburgo e do setor elétrico para discutir medidas preventivas para evitar a falta de energia, em razão do risco de escassez de água nos reservatórios responsáveis pela matriz hidroenergética, dada a prolongada estiagem que assola a região sudeste e o país como um todo. E na sequência dessa reunião, os membros do Ministério Público também se reuniram com integrantes da concessionária de abastecimento e esgoto para tratar da gestão de saneamento neste mesmo cenário de risco de escassez, agravado pelos impactos das mudanças climáticas. E os encontros que aconteceram de maneira remota discutiram ações de planejamento e gestão que estão previstas em planos de contingência para a garantia da continuidade e qualidade desses serviços essenciais à luz do diagnóstico da situação monitorada e, bem assim, dos prognósticos de órgãos como o INPE e o IMET,
quanto ao agravamento e a duração da estiagem. E dentre os assuntos tratados, também foi levantada a preocupação com os impactos da falta de energia na rede de saúde pública do município de Nova Friburgo. E na segunda, os membros do MPRJ vão se reunir com representantes da companhia Águas de Nova Friburgo. A gente trouxe aqui informação nesta semana de que houve a falta de luz no Hospital Raul Sertã, um dos hospitais mais importantes da cidade de Nova Friburgo. Então, realmente, é muito preocupante e são serviços essenciais que a população precisa ter acesso. E no quadro Política e Segurança Pública de hoje, o Coronel Germano falou sobre o lançamento do livro CTB sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos conferir. Bom dia, amigos e amigas do YouTube e do Facebook. Bom dia, Rafaela, da TV Correio da Manhã. Eu estou aqui com um livro que nós lançamos no dia 24 na livraria CL Prime, que fica na Praça São Sebastião, número 330, em Três Rios. O que eu queria colocar? Nós estamos com uma promoção. Esse livro, até o dia seguinte, posterior à data da eleição, está saindo por R$ 99,00. A partir daí, ele vai ficar R$ 149,00. Nós vamos colocar um telefone, é só pedir para falar com o Bruno, da CL Prime. Quem não mora em Três Rios, quem não mora em Paraíba do Sul e deseja adquirir o livro, deve comparecer ou fazer um contato, que aí ele vê essa questão do frete, etc. Tá bom? O que tem nesse livro? Isso é muito importante. São 102 perguntas, o primeiro capítulo, referentes à legislação de trânsito. Depois nós temos o Código de Trânsito e, por último, as codificações das infrações. Ou seja, quando o agente de trânsito vai lavrar o auto de infração, ele vai lá no finalzinho e vê o código compatível. Os operadores do direito também é útil para os operadores, por quê? Eles vão poder elaborar um recurso de uma infração que não tenha sido devidamente, não tenha sido uma autuação que não foi corretamente ou saiu, não foi devidamente caracterizada, já que nós trazemos isso nesse código. Vou dar um exemplo para despertar a vontade de adquirir. Dirigir sem habilitação. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ele tem uma vírgula e tem um gerúndio que diz dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Então nós colocamos no livro uma súmula do Supremo Tribunal Federal que entende que para o crime ser consumado é necessária uma conduta perigosa. Por exemplo, o sujeito está sem habilitação e faz uma manobra perigosa, né, ou dá um cavalinho de pau. Então, neste caso concreto, ele pratica um crime. Mas aí podia me perguntar, coronel, mas não é nada, não há nenhuma infração? Sim, dirigir sem habilitação constitui infração. Ele recebe a multa, mas o crime só é consumado se estiver gerando perigo de dano. Então, essas 102 perguntas, que é o início do livro, o primeiro capítulo, nós tratamos várias dúvidas, tentamos tratar com vários assuntos para tornar mais fácil o estudo do que ficar lendo apenas o código, tá bom? Então, dei o exemplo da direção sem habilitação, mas tem outras que o texto aborda. As perguntas são algumas mais rápidas, como, por exemplo, diferença entre estrada e rodovia, que estrada é uma via rural não pavimentada, rodovia é uma via rural pavimentada. Isso aí são perguntas simples, mas com o texto da lei, sempre. Mas também tem perguntas que são mais complexas. É isso aí, façam contato quem desejar, aproveitem a promoção até o dia seguinte, depois da eleição. Um forte abraço, fique com Deus.
Coronel, muitíssimo obrigada por sua participação e, claro, muito sucesso para o seu novo livro. E segunda-feira a gente volta com o quadro Política e Segurança Pública. Mas, gente, hoje é sexta-feira, é claro, é dia de agenda cultural, então vamos conferir as dicas que a repórter Ana Beatriz Tomás separou pra gente. Hoje é sexta-feira e é dia de se programar para o fim de semana. Até este domingo, o Museu Imperial em Petrópolis participa da 18ª edição da Primavera dos Museus. Este ano, o evento tem como tema Museus, Acessibilidade e Inclusão e busca lançar luz sobre a importância dos museus na promoção do acesso a todos os públicos, independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou cognitivas. Para o público infantil, haverá contação de história em uma oficina inspirada no livro O Braço Mágico, de Roseana Murray. E a temporada mais bonita e colorida do ano, a primavera, será celebrada neste sábado, por meio de um desfile que apresentará as tendências de moda para a estação mais vibrante do ano. A programação é gratuita e acontece no Shopping Vilarejo a partir das 4 horas da tarde. A saga Mildred e Outras Histórias de Superação, o mais novo livro de Denilson Cardoso de Araújo, será lançado oficialmente no dia 28 de setembro de 2024, na Livraria Nobel, em Petrópolis. A obra, que mistura aventura, drama, romance e toques de ficção científica, estará disponível para compra online após o lançamento. Já no Teatro Imperial, em Petrópolis, neste sábado, terá a apresentação do trio Amazing Tenors, que, como o nome já diz, serão tenores trazendo músicas de Botticelli. A apresentação será às 8 horas da noite. No domingo, é dia de dar muitas risadas com o stand-up de Bruna Louise em Ela Tá Correndo Atrás. As sessões serão às 6 da tarde, às 8 da noite e meia-noite. Os ingressos podem ser comprados pelo site ingressodigital.com. Agora o assunto é balada. No Texas, nesta sexta-feira, tem Texas o Baile, com resenha do Diogão, DJ Lucas Silva, MC PQD e DJs Eva e Veriato. Já no sábado será o lançamento de uma nova festa da casa intitulada E Depois do Japinha. É um novo conceito que envolve comida japonesa, pagode, funk, sertanejo e música eletrônica. E a música fica por conta de MC Andinho, resenha do Diogão, DJs TH e Veriato. Nos 2 dias, as festas começam às 9 da noite e os ingressos podem ser comprados pelo site simpla.com. Já no Calçada da Fama, tem no sábado o evento Deu Match com R10, o Pinta e DJs Aline, G-Vibe e Tug. O evento começa às 10 horas da noite e os ingressos podem ser comprados antecipadamente pelo site simpla.com.br. E agora o assunto é solidariedade. Em Nova Friburgo, neste sábado, é dia de adotar o melhor amigo. Amanhã acontece mais uma campanha de adoção responsável da Subsecretaria de Bem-Estar Animal. Estarão disponíveis filhotes de diversos protetores que são cadastrados à Secretaria de Bem-Estar Animal do município. A ação acontece no espaço PET do espaço ARP, das 10 horas da manhã às 2 da tarde. Ainda em Nova Friburgo, tem a realização da 11ª edição do Festival Internacional de Cinema Socioambiental, o FRICINE. Com programação gratuita, o festival exibe filmes de vários países, além de oferecer palestras e debates sobre cinema e questões socioambientais de grande relevância para a sociedade. E no Cinemax Petrópolis, há ótimas opções de filme em cartaz, como os recém-lançados A Forja, Transformers o Início, Pacto de Redenção e a pré-estreia de Coringa. Também há sessões para assistir Não Fale Mal, A Menina e o Dragão, Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Divertidamente 2 e Meu Malvado Favorito 4. E só nesta semana, o Cinemax vai exibir Superman, o filme, para quem quiser matar a saudade. Os ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria ou pelo site cinemax.com.br. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Tem muita dica boa do que fazer, mas claro que para se programar, antes disso, a gente precisa saber como vai ser a previsão do tempo para este fim de semana. Então vamos à nossa previsão do tempo.
É claro que chegou a sexta-feira, mas a gente quer saber como é que vai ser a previsão do tempo para esse sábado e domingo. E a gente já está aqui ao vivo com o nosso repórter Hugo Petersen, que vai trazer essas informações para a gente. Hugo, bom dia. E aí, como vai ser o fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura? Bom dia para você, Rafa. Bom dia para todos que nos assistem. Como a gente falou ontem, a previsão é de mudança nas temperaturas para este final de semana. Em Nova Friburgo, as temperaturas caem no sábado e vão variar entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. Muita diferença em comparação a hoje, sexta-feira. No domingo, teremos a mínima de 12 e a máxima de 21 graus também. E para os 2 dias, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada ao longo dos 2 dias durante o final de semana. Então, é uma mudança grande. Durante esta semana tivemos dias bastante quentes e sem chuva, e agora para o fim de semana teremos queda nas temperaturas e bastante chuva. Em Teresópolis, a mesma coisa. No sábado, as temperaturas vão variar entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. E no domingo, mínima de 12 e máxima de 20 graus. E a previsão é a mesma de Nova Friburgo, com dias de céu com muitas nuvens e chuva isolada a qualquer hora do dia. Os ventos estarão fracos na cidade. Aqui em Petrópolis, a previsão para o final de semana segue a mesma tendência das outras cidades. Haverá queda nas temperaturas e dias nublados e com chuva isolada a qualquer momento. No sábado, as temperaturas podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. Para a gente ter uma comparação, hoje em Petrópolis a máxima é de 38 graus. De 38 para 22 é uma diferença surreal de temperatura máxima. Já no domingo, a mínima é de 13 e a máxima de 22. No fim de semana, em Petrópolis, os ventos estarão fracos, mas assim como hoje, no final de semana os ventos estarão fracos. Porém, para hoje, assim como você falou, um pouco mais cedo, a Defesa Civil emitiu um alerta via SMS de previsão de rajadas de vento moderado a ocasionalmente forte aqui em Petrópolis. De madrugada, inclusive, acordei com um barulho do vento muito forte, realmente para ficar atento. Para hoje, a orientação é fechar bem as janelas e portas, evitando fluxos de ventos no interior da sua casa, não estacionar veículos ou ficar próximo a árvores, torres de transmissão e placas de sinalização. Em Paraíba do Sul, o final de semana também será de chuva e queda nas temperaturas. O sábado amanhece com sol e muitas nuvens, e já na parte da tarde a chuva aparece e pode seguir até a noite, com temperaturas variando entre a mínima de 19 e a máxima de 24 graus. E no domingo, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, e temperatura entre a mínima de 17 e a máxima de 24 graus também. Em 3 dias, finalizando a nossa previsão, a previsão segue a tendência nos 2 dias. O céu estará nublado e com possibilidade de chuva isolada a qualquer momento. O sábado terá temperaturas variando entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus, e no domingo, mínima de 17 e máxima de 26 graus. De longe, a cidade da nossa região de cobertura com a temperatura mais alta. Hugo, é isso mesmo, a gente já vinha falando durante a semana de que o tempo ia mudar, né? Hoje, sexta-feira, ficaria mais quente do que os outros dias na semana, e no sábado e no domingo viria a chuva por conta de uma onda de calor. Ah, mas e fim de semana vai chover, gente, a gente precisa dessa chuva, não é isso, Hugo? A gente já vem falando há muitos dias dessa seca, essa estiagem que a gente vem sofrendo em todo o Brasil. Então essa chuva é importante, tomara que chova, com certo cuidado, né? Porque a nossa cidade também não consegue receber tanta chuva, mas que chova o suficiente, porque a gente precisa realmente acabar com esse período de estiagem. Hugo, muito obrigada por suas informações, por sua participação, e essa foi a previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, no nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais, os nossos Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano e o nosso Facebook, TV Correio da Manhã. E você pode fazer a sua denúncia através dos nossos contatos que aparecem na tela para você, o nosso e-mail e também o nosso WhatsApp. E o Correio Petropolitano na TV, primeira edição de hoje, fica por aqui, mas amanhã a gente volta com um resumo do que foi notícia nesta semana. Mas fica por aí que agora vai ter, logo depois do intervalo, vai ter o Correio Petropolitano Debate com Richard Stolzenburg e desde ontem ele está realizando as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Petrópolis e o convidado de hoje é o candidato Ingo Rames. Então um ótimo fim de semana para vocês e até o próximo Correio Petropolitano na TV, primeira edição.
TVC, a TV do Correio da Manhã.